Essa questão leva-me a pensar um pouco sobre aquilo que os investidores podem tomar em termos de decisões, não é? E, de facto a encruzilhada é mesmo grande, e leva-me a pensar que há algumas frases muito batidas, não é? Que às vezes o melhor que temos a fazer é não fazer nada. E, e em termos de enquadramento macro, nós estamos mesmo numa situação de facto complicada. Eu acho que todos os anos dizemos isso, mas desta vez provavelmente é mesmo complicado, porque temos esta conjugação de fatores, esta policrise, como eu dizia no início. E temos aqui também, depois em termos de obrigações, por exemplo, e vê-se mesmo em termos de ações, esta influência que os fatores macroeconómicos, a inflação, a taxa de juros, têm sobre as ações e sobre as obrigações. Nota-se que o mercado está a posicionar-se por um determinado ponto, por exemplo, desde o início deste mês, que os juros das obrigações estão em queda. Não sei se é por causa daquilo que o BCE disse, se é por causa de outros fatores, mas eu penso que até nem é, até será mais pela expectativa que o mercado tem, que os investidores têm, que no futuro vá ser, em termos económicos, a economia europeia. Os juros estão a cair, ou seja, já há algum refúgio desse lado, ou seja, a expectativa já é do lado da recessão, uma recessão poderá até ser muito forte, poderá ser, é longa, como o Zé Carlos falou há pouco da inflação ser ao longo do tempo, eu penso que a inflação também poderá ser, a recessão também poderá ser longa, portanto as pessoas poderão sofrer durante mais tempo, mas, por exemplo, nos Estados Unidos já estamos num ponto diferente, portanto eu diria que nos Estados Unidos provavelmente já estão, também haverá uma recessão, até poderá acontecer isso, e há bocado o Zé Carlos também falava nisso, da probabilidade de ser 100% de uma recessão em 2 anos com a inflação a níveis de 5%, né? Penso que foi essa a Eu probabilidade. acho, eu ainda não deixei a bomba, mas eu acho que já estamos, nos Estados Unidos já estamos em recessão. E recessão, precisamente, isso. Porque já passou o segundo trimestre, não é? E, portanto, o Primeiro, primeiro o já foi anterior foi negativo. negativo, precisamente. Digamos, e há determinados indicadores que, portanto, do tipo, enfim, de alta frequência relativamente à atividade económica, que já Económica, sim. O apontam GDP Now, muito não é? E assim, recentemente, sim. e o Economy Now Ou Economy Now, sim. do Banco da Reserva Federal de Atlanta, que já De aponta Atlanta, no sim. sentido de, e prudentemente, alguns bancos de investimento que já começaram a posicionar-se num valor próximo de zero, não é? Objetivamente, porque aquilo ainda está, digamos, já esteve mais Sim, negativo que sim. está neste momento, mas na perspectiva de depois não serem surpreendidos, ou então depois da surpresa ser pequenina, entre aspas. Sim, mas em termos de ações também se nota isso, ou seja, por exemplo, os mercados, se dividirmos o mercado entre growth e o value, não é? O que eu Já houve acho é uma queda basicamente. muito grande, não é? Um ajustamento grande, e ainda poderá haver mais, certo? Mas pronto, isso leva-me, digamos, a duas ou três coisas que eu gostaria de dizer. A primeira, da minha experiência, é que os mercados nunca vão a direito para lado nenhum. Claro. Enfim, vocês sabem, e há até inclusivamente explicações porque é que isso acontece, não é? Porque os modelos, enfim, que informam, portanto, aqueles modelos mais, portanto, a teoria que informam aqueles modelos mais conhecidos de interpretação do mercado de capitais pressupõe que todos os investidores têm o mesmo nível de conhecimento, a mesma informação, o mesmo grau de sofisticação, e até há recentemente papers que tentam explicar o que é que aconteceria caso não fosse esse o caso, que por acaso é o caso, não é? Sim, sim. E o que aconteceria é que, essencialmente, os mercados teriam tendências a partir do momento em que os investidores se copiariam uns aos outros, não é? Portanto, teriam muito mais trading porque aquele seria justificado, uma vez que Claro. a formação, portanto, a integração da informação nos preços é muito mais lenta. Muito mais lenta, sim, sim. E por outro lado, haveria muito mais trading do que aquele que seria justificável pelo reajuste das carteiras dos investidores. E, portanto, o que eu acho é que as pessoas ainda não se convenceram que a inflação vai ser alta. Uhum. E, portanto, estamos aqui nesta expectativa de que agora estamos quase a atingir. Portanto, amanhã vai ser a inflação, é o pico. e portanto amanhã vai acontecer uma de duas coisas, ou
ou digamos, portanto, ou atingimos mesmo o pico e então que vai ser uma mini histeria. E o pico pode ser, portanto, o mês passado foi 8,6, a expectativa é 8,8, já vi situações em que se de um momento para o outro a estimativa for 8,7, como o mercado já caiu, aquilo já é uma boa notícia. Sim. E pronto, porque, enfim, há muitas maneiras, porque o que interessa é a maneira como os investidores estão posicionados enquanto o mercado já caiu, e já lá iremos, portanto, a esse ponto. E outra situação, até pode ser do género, afinal, a inflação até é 9, mas como o core foi mais baixo que o anterior, isto é uma boa notícia, pronto, vamos todos. Sim, nós conseguimos sempre ler boas notícias no meio dos números. Depende do que é que o mercado no momento quer ler, e de facto há coisas que já corrigiram muito. Se corrigiram muito, se isto for, portanto, Claro. um bear market cíclico ou provocado por um evento externo. Cíclico, enfim, provocado por um evento externo é fácil de perceber, basta ver, pensar Covid, guerra da Ucrânia, são dois eventos externos, não tem nada a ver com o mercado. Exatamente. Cíclico tem a ver com uma crise económica cíclica. Estrutural pode ser uma situação do género, atenção, isto de facto é diferente das vezes anteriores, porque a inflação vai ser mais alta, não vamos poder contar com financiamento monetário e vamos andar aqui, enfim, 2 anos a penar até decidirmos para que lado isto vai evoluir. E qual é a implicação? Portanto, no tal estudo que eu depois vou partilhar, portanto, que é portanto, o essencial sobre os bear markets da Goldman Sachs, eles dividem, portanto, pegam numa série de bear markets, desde que há bolsa, praticamente, e dividem aquilo entre as grandes categorias, portanto, os estruturais, os cíclicos e os provocados por acontecimentos. E os provocados por acontecimentos, como por exemplo Covid, portanto, tem uma queda média de 29%, enfim, quem diz 29 diz 30 e qualquer coisa, ou diz 25%, uma correção é 20% já agora, e algumas correções quando passam, portanto, para os 30 é que, digamos, são o tal bear market. Exatamente. E depois, como eles têm estatísticas para todo lado, há uma correção de 5%, de 2 por ano, há uma correção de 10% uma vez de 2 em 2 anos, há uma de 20%, enfim, eles têm estatísticas para tudo. Se for um bear market estrutural, meus caros amigos, estamos a contar aqui com uma queda de 50% relativamente ao pico de mercado, o que nos colocaria em termos de SP em 2.400, portanto, e agora a verdadeira questão que nós podemos tentar aqui mas não se calhar este sobre ano. o assunto, sim, eventualmente, por exemplo, um cenário possível não era nós termos, portanto, os bear markets normais duram 9 meses e meio, 9 meses e meio dá outubro, meados de outubro. Outubro é sempre aquela altura em que o mercado dispara para um lado e a manada tem de ir atrás. Não há hipótese porque senão ficam atrás do benchmark. Enfim, os gestores profissionais sabem perfeitamente como é que isto é e, portanto, quando aquilo há o estouro, aquilo vai toda a gente na mesma direção. Se por acaso for... Ainda cai mais, não é? Não, se por acaso for mesmo, digamos, o fim do bear market, pronto, aquilo é o ponto mínimo. Se por acaso aí por novembros, inícios de dezembro, a coisa começar a não correr tão bem, então já sabemos que a coisa vai, portanto, digamos a queda, e se o valor que a queda tiver até aí não for já compatível com o bear market estrutural, não é? Então sabemos que ainda poderá haver uma queda subsequente. Se por acaso aqui até essa altura o mercado tiver caído 50%, pouco interessa se isto é estrutural, se já caiu tudo, se a economia se resolveu ou não, porque inquestionavelmente é para entrar nessa altura. Claro, exatamente. Portanto, isto não é uma questão de quando, mas é uma questão que eu queria colocar. É assim, porque isto é uma questão, eu não tenho resposta, mas tu pensaste melhor o assunto. Porquê é que tu achas que razões estruturais é que podem estar por trás desta uma queda eventual do mercado? Falarmos, será por causa da dívida, do euro? Eu acho que a questão, olha, a necessidade de diminuir, portanto, a necessidade de diminuir a inflação, a necessidade de reduzir o déficit e a dívida pública e a passagem do QE para o QT, não é? E só a passagem de uma coisa para a outra é mais que estrutural. Claro. Mas mais é uma mudança de paradigma, uma mudança de política. É uma mudança completa de paradigma relativamente ao que foi a subida de mercado desde 2007, até agora. Precisamente.
Precisamente. E isto pode demorar vários anos, não é? Pode ser doloroso, não é? E por isso falamos tanto da questão das dores que esta crise pode trazer às pessoas, e por isso para os mercados. E depois as pessoas, claro, perguntam, então e alternativas? Não é? Eu costumo dizer sempre, nos últimos tempos tenho reforçado essa ideia, que há 3 fatores e há 3 ingredientes importantes, que é a paciência, a capacidade de poupança e o otimismo, que são 3 referências. Os americanos põem isso numa frase que é manter a pólvora seca, keep the powder dry. Por outras palavras, eu quero comprar, ou dito da maneira que o Warren Buffett diz, eu até gosto muito que as ações caem, porque isto é como eu como hambúrgueres todos os dias, e se o preço cair, eu fico muito contente, porque, enfim, vou poder comprar mais hambúrgueres pelo mesmo preço. E aqui, essencialmente, a questão é esta relativamente às ações que estão imbuídas em economias ou integradas em economias em que as respectivas empresas criam valor para os acionistas, não é? Claro, sim. Não, a questão é essa, e a questão de, quando eu digo de paciência, capacidade de poupança, acho que isto nem toda a gente vai conseguir, porque de facto os salários vão ter que, ou não vão cair por causa dessa questão da rigidez, mas o desemprego vai aumentar e a questão da recessão mas portanto, em termos reais vão diminuir. Pois, em termos reais, sim, por causa da inflação. Já estão. Eu diria que em termos reais já diminuíram, não é? Já diminuíram. E se nós pensarmos que nas camadas de população mais propensas ao consumo, porque, enfim, têm salários mais baixos, foram as mais afetadas pela subida dos preços, não é? Que têm um cabaz de compras diferentes. Eu já diminuí o meu consumo, eu posso dizer. Claro. Precisamente. Isto está mal, então. Não, a questão... Está mal. Isto está mal, então. Não, é isso, perspectivas. Acho que é uma questão racional. É isso. Acho que, é assim, vendo bem, não é? É uma questão também da utilidade dos serviços. Há coisas que pelo preço que agora custam, não é? O custo de oportunidade tornou-se muito mais elevado e, portanto, não as adquiro. Prefiro poupar. Mas isso... Prefiro ter a pólvora seca. Mas há uma coisa engraçada. Há uma coisa engraçada, que os bancos centrais acham que nós temos de ter, que a moeda tem de estar sempre a desvalorizar e que senão as pessoas retraem-se na compra e etc. Coisa e tal. E um dos setores que vive em deflação estrutural é um dos sítios onde as pessoas mais felizes ficam em comprar os produtos e que não se coíbem de ir comprando produtos que vão desvalorizar por serem tecnologicamente inferiores. Por outras palavras, pensem em todos os produtos tecnológicos que têm e digamos, o que é que eles eram há uns anos. Quanto custavam antigamente. Quanto custavam e quanto custavam relativamente às capacidades que tinham. E o poder de compra. E as pessoas compram e adoram comprar eletrónica. E não é pelo facto dela desvalorizar que elas ficam à espera e que sabem perfeitamente que vai haver outra, que é certamente... Que daqui a um ano vai sair o último. Daqui a um ano vai sair não sei o quê e este vai estar desatualizado e as pessoas não é por isso que deixam de comprar. Sim, já é quase um bem básico. Digamos, esse pressuposto, enfim, que informa o pensamento dos bancos centrais relativamente à questão da inflação e da valorização da moeda fiduciária, bastante está errado, não é? Um período de grande progresso económico foi o final do século XIX, no qual que uma das coisas que aconteceu é que o preço de quase tudo, de alguma forma, se foi reduzindo. Vivemos numa deflação moderada e estrutural. Isso faz-me lembrar... Mas pouco o que interessa é a quantidade vendida. E, portanto, precisamente. Não é, uma coisa é a deflação no sentido das receitas diminuem. Eu não consigo servir a minha dívida e tenho uma deflação de dívida gerada pela dívida. Isso, sim senhora, tudo bem, estamos todos de acordo. Outra coisa completamente diferente é o preço daquilo que eu estou a vender diminuiu, mas eu vendo muito mais, que o mercado abriu-se e aumentou e está toda a gente muito melhor. Exatamente. Isso que estás a Isto é muito interessante. É aquilo que tanto a teoria fiscal do nível de preços como a teoria quantitativa da moeda dizem. Em última análise, é a taxa de crescimento do produto de pleno emprego, ou seja, de longo prazo, que vai influenciar também a capacidade de o aumento da massa monetária ter impacto ou não ter impacto no nível de preços, na inflação. Precisamente. Se de facto houver uma mudança de paradigma tecnológico, se a produtividade aumentar significativamente, estou a falar da produtividade em termos reais, como tu estavas a dizer, das quantidades produzidas, então aí obviamente que o problema está resolvido. Eu não estou, aí já
Eu não estarei tão otimista, não sei como tu, porque tu não estás otimista de todo. Mas... Eu antes de acabarmos aqui, lançar mais uma bomba. Mas eu queria só dizer duas coisas ainda. E lançar, mas lança lá a bomba e eu a seguir lanço as minhas duas coisas. Não, diz as tuas coisas porque, enfim, fica aqui de final. E tem a ver, digamos, com o impacto que a subida da taxa de juros, que já ocorreu por modesta. E eu vou ter aí, acho eu. Estás a falar, então, estás a falar do imobiliário, certo? Exatamente.